quero saudar a todos com a paz do Senhor e as crianças que assistem com a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Para iniciar essa aula, eu quero pedir a vocês que fechem os olhinhos, baixem as cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por esse momento, por mais essa aula que nós vamos aprender. Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a ser multiplicadores da Tua palavra. Senhor, que nós possamos pregar onde chegar, possamos ser vasos de bênção. Senhor Jesus, coloca a Tua palavra dentro do nosso coração, para que a gente não peque contra Ti. Nos ajude em tudo, nos dá uma aula abençoada. No tudo nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos ver a nossa terceira aula do segundo trimestre do ano de 2020. A nossa lição, hoje eu trouxe para que a gente possa ver, ela fala sobre os milagres de Jesus. Semana passada eu falei sobre o segundo milagre, não foi? E foi na cidade de Caná, próximo à Galiléia, né? A região da Galiléia, onde também acontecera o primeiro milagre. Vamos repassar? O primeiro milagre foi quando Jesus transformou água em vinho. Isso aconteceu numa festa de casamento. Então, esse milagre, ele é conhecido como o milagre das bodas de Caná. O segundo milagre foi aquele que te explicou que Jesus curou o filho de um oficial, lembra? Um rapazinho que já tinha tentado de tudo, que estava acamado, e que o pai dele, ao chegar, pediu a Jesus que curasse o filho dele, que por favor fosse na casa dele, que era em Cafarnaum, e Jesus apenas disse: vai, teu filho vive. E foi a partir daí que o pai se apropriou da vitória e o filho dele foi curado, para a honra e glória de Jesus. Renovou a fé do pai, a palavra de Deus diz que ele creu, e junto com ele toda a família. Hoje nós vamos ver, não é mais em sequência, não é o terceiro milagre, mas é um dos milagres assim. Todo milagre é maravilhoso, mas esse teve uma conotação especial. Vocês vão ver ao longo desse milagre como ele vai fortalecer a nossa fé. Eu falei a vocês que o primeiro e o segundo milagre aconteceu na cidade de Caná, na região da Galiléia. Foi ali que Jesus operou muitas maravilhas. Ele viajava, ia de uma cidade a outra, de um território a outro, mas onde ele chegava, ele operava maravilhas, coisas grandiosas. Lá na Galiléia, é uma cidade litorânea, tem um mar próximo. Então, o que aconteceu? Jesus fez uma maravilha em uma pescaria, né? Vocês gostam de peixe? Vocês sabem como o peixe chega até nossa casa? Há muito trabalho, há muita labuta para poder um peixe chegar na nossa mesa. O pescador, ele sai de casa à noite, ele deixa a família dormindo, ele passa o dia inteiro no mar e quando ele retorna é que ele traz aquela pescaria, aquele pescado. Então, o título da nossa lição número 3 será Pescando com Jesus. Como será uma experiência de pescaria junto com Jesus, né? Aquele que é todo poderoso, aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe, que tudo vê, que compreende. Sem dúvida é uma pesca maravilhosa, né? Então, quando eu falei para vocês que o pescado, para chegar na nossa mesa, dá muito trabalho, isso quer dizer o quê? Que o pescador, ele é um lutador, né? Ele enfrenta situações de perigo, de cansaço, de solidão, às vezes de medo, de incertezas, porque ele não sabe o que é que o mar vai oferecer. Às vezes uma tempestade ou uma onda mais assim mais valente, mais revolta, né? Um mar mais revolto pode fazer o barco balançar, colocando a vida dele e dos companheiros em risco. Às vezes uma corrente de vento pode levá-lo para um lugar estranho, longe de onde ele pretendia pescar. A palavra de Deus nos diz que os discípulos de Jesus, alguns deles eram pescadores, estavam pescando durante toda a noite. Eu não falei para vocês que era noite?
Pronto. Então, o que é que a gente pode supor que eles estavam sentindo? Cansaço, solidão, muito esforço. E a palavra nos diz que eles não haviam conseguido pescado suficiente. Então, existia também uma frustração, que é aquela sensação que a gente tem de não conseguir alguma coisa. Não é péssimo? Então, eles estavam com todos esses sentimentos. Mas daí o que aconteceu? Jesus foi pregar ali próximo, na Galileia, próximo ao mar da Galileia. E como já havia acontecido o primeiro milagre, o segundo e alguns outros, e todos maravilhosos, as pessoas criam em Jesus e queriam conhecê-los. Uns queriam somente ouvir, outros queriam obter milagres, outros queriam somente ver quem era aquele homem que transformara água em vinho, que curava criança à distância, né? E que fez muitas outras coisas. Então, para que eu possa explicar direitinho, eu vou pedir a vocês que abram suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas fica no Novo Testamento. Então, você vai, o Novo Testamento começa pelo livro de Mateus, aí passa Mateus, tem Marcos, depois tem Lucas. Chegando no livro de Lucas, você vai lá no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Acompanhe a leitura, por favor. A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Vejam só que história linda. Mais uma vez, Jesus se revela surpreendente, maravilhoso, né? E prodigioso. Não há palavras para a gente descrever Jesus na nossa vida. Vejam só. Jesus, ele estava pregando. E havia uma multidão. Como é que esse pessoal ficou sabendo? Através da divulgação dos seus milagres. Não era através de jornal, nem através de WhatsApp, não era através de rede social, não existia telefone, né? Então, mais um dizia ao outro, as pessoas se maravilhavam, as pessoas criam, famílias se voltavam, né? E reconheciam que Jesus era o Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus, né? Então, assim, era um impacto muito grande. Então, aconteceu que quando Jesus estava a pregar, as pessoas estavam tão perto dele, tão perto, que fala a palavra de Deus que uma multidão o apertava. E ele queria falar para as pessoas, ele tinha o que dizer, mas do jeito que estava insuportável, né? Assim, teoricamente, porque Jesus, né, não ia achar nada insuportável. Enfim, ele olhou para a beira do mar ali próximo, não muito na beira, né? E viu 2 barcos.
Um desses barcos era de Simão Pedro. Simão, que fala na palavra, é Pedro, certo? Porque o nome dele é Simão Pedro. Então, Jesus teve uma ideia. Vou subir num barco daquele. Por quê? Porque eu subo, fico lá sentadinho, falo, e o vento vai propagando a minha voz e todo mundo ouve a mensagem. Justamente, foi feito isso. Jesus sentou e falou, e a multidão acompanhava maravilhada. Imagina o silêncio que esse povo estava fazendo para ouvir a mensagem de Deus, né? Então, tudo isso são lições que a gente percebe. Ó. Quando Jesus está falando, a gente está prestando atenção, né? Então, vamos lá. Então, Jesus pregou e se preocupou com os pescadores, né? Que eram os discípulos dele. E disse assim, como foi a pesca, né? Qual o resultado? Aí ele disse, a gente pescou, mas não conseguiu nada. Só que Jesus tinha uma mensagem para eles, fora da mensagem que estava dando à multidão. Foi quando ele chegou e disse assim, volta para o mar e lança a rede. O trabalho de pescador, ele exige muito da pessoa. As redes, elas são feitas de fios de nylon e nas pontas tem um chumbinho, uns pezinhos. E aquilo cansa os braços, gente, que vocês não imaginam. Fora que, quando a rede está deteriorada, aquela trama dela rasga, né? E o pescador tem que lavar toda aquela rede, porque tem alga, sabe? E costurar todo de novo. Mas ainda assim, Jesus não quis saber como eles estavam, qual o estado da rede. Disse: vocês vão lançar essa rede novamente. Era como se fosse uma prova de fé, porque Jesus ia precisar de pessoas que o ajudassem, não ia? Lembra que o título da lição é A Pesca Maravilhosa, os Primeiros Discípulos? Então, veja só. Então, no que o Simão falou assim, nós já lançamos essa rede durante toda a noite, né? Já não estou muito esperto, não, eu já estou cansado. Mas como o Senhor está mandando, ou seja, ele creu na autoridade e no poder de Jesus, eu vou e volto para lançar a rede. Quando ele lançou, a rede veio cheia, repleta, se rasgando, como eu disse a vocês. Então aí precisou mais ajuda, mais pessoas, e foi vindo, e a pesca foi maravilhosa. Vejam que surpresa, vejam que impacto, que tamanha alegria desses homens que dependiam dessa pesca, né? De repente não tinham nada, não iam levar nada para casa, e por conta da obediência, mais uma vez eu volto a falar, e a fé em Jesus, eles viram suas redes transbordarem, se rasgarem. Fala aqui a palavra de Deus, que quase que o barco ia a pique, quer dizer, quase que virava, quase que tombava, né? Jesus é maravilhoso, ele faz coisas grandiosas. Quando Pedro, que é Simão, né? Simão Pedro, se prostrou, crendo no poder maravilhoso de Jesus, Jesus já tinha um plano para ele, entende? Fora o plano da pescaria, fora a revelação do milagre. Quando ele se prostrou, que reconheceu que Jesus era o Senhor dele, está vendo? Aqui no versículo 8 você vai ver assim, ó. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ou seja, reconheceu a autoridade de Deus, de Jesus, né? De Deus em Jesus. Ausenta-te de mim, quer dizer, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus revelou o poder grandioso e o plano maravilhoso para a vida dele, porque ele tinha uma missão grandiosa que era pegar Pedro, Tiago e João, que estavam na pescaria, e fazê-los pescadores de homem. Isso nos leva a crer que ele estava falando com quem? Com os 3 primeiros discípulos. Entende? Então foi assim que Jesus fez com que esses homens fossem aprovados. Eles foram testados e aprovados por Deus.
Quantas vezes a gente não está cansado, impaciente, frustrado, e a gente às vezes não quer vir para a igreja, prefere estar dormindo, às vezes a gente não quer fazer alguma coisa, está com indisposição para ler a palavra, né? Aquele hino já não agrada tanto. E Deus tem coisa maravilhosa para fazer a partir disso, né? Ele não quer saber como a gente está. Ele tem um plano a partir do que Ele ordenar para a gente, né? Ele sempre está disposto a cuidar. Mas essa mensagem, ela mostra que Jesus, ele se importa com as nossas necessidades, né? Porque, na verdade, a história começa dizendo o quê? O capítulo 5 diz que Jesus foi para lá sentar para poder fazer uma pregação para as pessoas. Jesus poderia ter terminado essa pregação, descido do barquinho, agradecido e ido para casa? Poderia. Ele seria o mesmo Jesus, né? Mas não era isso. A questão era que Jesus ia começar a, como dizer, meu Deus, a chamar pessoas que o ajudassem, né? Todos nós precisamos de ajuda, porque se uma pessoa que é onipresente, onisciente, onipotente, deu a honra a outras pessoas de dividirem com ele um ministério tão maravilhoso como a pregação do Evangelho, quem somos nós para rejeitar a ajuda? Quem somos nós para rejeitar a companhia? Né? Então, Jesus chamou, na verdade, aqueles discípulos eles foram bem mais ajudados do que o próprio Jesus. Mas Jesus era humilde, né? Então, ele foi lá e chamou, primeiramente, Simão Pedro, Tiago e João para serem pescadores de homens. E o que é ser pescador de homem? Vamos trazer para a nossa vida. Jesus já havia feito milagres, Jesus já era conhecido na região, com certeza a mensagem do Evangelho já estava sendo bem pregada, mas não é isso, né? O Evangelho não é só a gente, nós temos papéis individuais. Mas o evangelho é coletividade, é você pregar. Não adianta eu ter a mensagem de salvação para mim somente, né? Isso seria egoísmo. Eu tenho que dizer a todo mundo que Jesus é o Senhor, que Ele salva, que Ele faz maravilha, que Ele opera milagre, que Ele cura. Não é isso? Então, Jesus, primeiro Ele se importa com as nossas necessidades, depois Ele prova a nossa fé, assim como Ele fez com Simão Pedro. Ele observa a nossa obediência, porque isso é fundamental para que a gente possa receber as bênçãos do Pai, né? Obediência, gente, é fundamental. Quando eu falo, obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe, à sua professora na escola secular, à sua professora na escola bíblica dominical, obedeça, porque o fruto da obediência são bênçãos, né? Quando você obedece uma autoridade como o seu pai, como a sua mãe, como um tio, uma tia, uma avó, você está reconhecendo que Deus colocou aquela pessoa como uma autoridade na sua vida. É muito bom. Além de que o seu pai e a sua mãe ficam muito reconhecidos, muito gratos, muito favorecidos. Embora ele espere da gente que a gente obedeça, mas quando a gente obedece, o papai e a mamãe recebem o maior presente do mundo, né? Que é a gratidão de um filho. É você falar e o filho obedecer. Quando na escola a professora fala e você não teima, você obedece, eita, que você está ajudando ela demais, né? Quando na EBD você está ali prestando atenção, abrindo a palavra de Deus, lendo, recitando o versículo, fazendo a atividade, ajudando a tia da escola bíblica dominical, você está aprendendo da parte de Deus. Então, a obediência, ela é uma qualidade que vai lhe ajudar durante toda a sua vida, a você, a mim, a todos nós. Nós precisamos ser obedientes, tementes primeiro a Deus e depois a quem Deus coloca no nosso caminho, né? Então, vamos lá. Os pescadores se maravilharam, apesar de saber que Jesus já fazia milagres, mas ali ele viu um milagre na vida dele, e isso é muito interessante, né?
Você saber, você conhecer Jesus é bom, né? Não vou dizer que é ruim, é maravilhoso você conhecer Jesus. Mas você passar por uma experiência pessoal com Cristo é exultante, é regozijante, é tudo de bom, é um júbilo, é uma maravilha. Então, Pedro teve a fé renovada a partir dali e compreendeu a importância do ministério de Cristo. Porque quando Jesus disse que ele ia ser um pescador de homens, vamos entender por homens de almas, para o reino de Deus, aí ele teve a certeza que aquela obra não era uma obra de um homem só, né? Ali estava se cumprindo o plano de salvação de toda uma humanidade. Aquela fé que foi dada a Abraão, aqueles heróis da fé que a gente viu e que lutaram e que proclamavam Deus, os profetas que anunciaram Jesus, a vinda de Cristo, a salvação pela morte de cruz, a ressurreição, né? Tudo isso. Então ali eles estavam se vendo como parte da história, né? E de uma história que é viva, que é eterna, que vai ser no princípio, que está sendo e vai até a consumação dos séculos. Então, Pedro ficou maravilhado, reconheceu-se como pecador, foi humilde, não é isso? A gente deve também reconhecer. Às vezes é um pouco constrangedor quando alguém aponta os nossos defeitos. Mas às vezes é mais constrangedor ainda que eu mesma, ajoelhada aos pés de Jesus, diga: Jesus, eu sou uma pecadora. Às vezes eu não quero assumir, né? Pode acontecer de eu querer ficar me justificando. Não, mas eu arenguei com minha irmã porque ela começou primeiro, né? Eu teimei com mamãe porque mamãe também queria que eu fizesse uma coisa e eu estava cansada. Então, assim, você reconhecer para Jesus que você é um pecador é uma humildade, é outra qualidade também que Jesus leva muito em conta. Então, Pedro foi humilde e reconheceu-se como pecador. Mas o plano de Deus para a vida de Pedro estava só começando, né? Glória a Deus por isso. Então, o nosso textuário, ele vai estar lá em Mateus 4:19. Você vai voltar de Lucas, volta, Marcos, aí passa Mateus, que é o primeiro livro. Aí Mateus capítulo 4, versículo 19. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Trazendo para a nossa linguagem: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Não é legal isso? E esse chamado de Cristo, ele foi para os discípulos, mas ele é para cada um de nós. Nós temos uma responsabilidade, desde muito pequenos, de pescar almas para o reino de Deus. Como é que a gente pode pescar almas para o reino de Deus? Através da nossa vida, porque as pessoas nos observam, através do nosso falar, porque a palavra de Deus diz que as nossas palavras, né? O nosso vocabulário deve ser temperado com sal, ou seja, tem que ser uma coisa gostosa. Você não pode chegar para um coleguinha com palavras torpes, palavras que vão denegrir. Você não pode estar xingando dentro de casa, brigando com seu irmãozinho. Tudo no mundo é feio, tudo no mundo desagrada. Não. Nossa palavra tem que ser temperada com sal, ou seja, tem que fazer gosto, tem que dar gosto às pessoas ouvir você falar. Por quê? Porque a gente é servo de Deus. E a gente tem que falar, primeiramente, sobre as maravilhas de Deus na nossa vida. Quem é que não quer ouvir falar sobre Deus? Sobre os milagres de Jesus, sobre a história de Jesus aqui na terra, sobre o que Jesus fez na minha e na tua vida. Todos querem ver isso, né? Então, eu vou pedir a vocês agora que escutem um corinho, que eu acho que é muito conhecido, vocês vão saber. E esse corinho, ele vai, como é que se diz, ficar... Eu acho que vocês vão passar o dia inteiro cantando ele, porque ele é muito bom de ouvir e ele resume bem essa história tão bonitinha. 1, 2, 3, palavrinhas!
Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos, no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos, no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Amém, glória a Deus. Eu não disse que era um corinho muito bonitinho? Vejam só, eu quero mandar a paz do Senhor toda especial para Arthur Liberato, Jean Carlos, Maíra Heloíse, Laila Yasmin, Mateus Galdino, Felipe Cauã, para Manuela, para Davi e Daniel, Maria Clara Salvador e Ana Beatriz. Também para o Rô Anderson, certo? E os demais alunos que eu não falei, que porventura me perdoe porque eu sou passível de esquecimento. Vejam só, quando a gente está na nossa sala de aula, depois que faz a atividade, tudo direitinho, a gente não faz uma oficina criativa. Então, hoje eu vou mostrar para vocês a atividade da lição de hoje. Vocês vão encontrar 7 diferenças entre os dois desenhos, tá vendo? Quem estiver sem a revista e quiser, basta entrar em contato, deixar um e-mail que eu mando para você e você preenche em casa com a mamãe, tá certo? Então, no primeiro quesito, vocês vão encontrar as 7 diferenças nessa cena. Isso é a cena da pesca maravilhosa. E no segundo, eu tenho vários círculos. Hoje a atividade é toda cheia de círculos. Eu tenho 3, 6, 8 círculos com sentimentos. Pinte somente as palavras que estão relacionadas com os sentimentos de Simão e os discípulos quando estiveram com Jesus na praia. O que foi que eles vivenciaram, o que é que eles sentiram, o que é que eles presenciaram. Então, nós vamos observar, houve alegria nessa pesca, houve tristeza, houve obediência, houve raiva, houve milagre, houve doenças, paz ou guerra, certo? Então, tem 3 palavrinhas aí, que vão ser as palavras que vocês vão pintar, tá certo? E quem tiver sem a lição, entre em contato comigo, que eu mando para vocês, tá certo? A oficina criativa de hoje, eu trouxe uma coisa que eu acho que vocês vão achar muito bonitinho, não sei, né? Eu achei. Que é esse peixinho, tá vendo? Ele não é bonitinho? Ele é cheio de escamas, ó.
Esse peixinho, ele é muito fácil de fazer. E você pode aproveitar esse período que a gente está mais em casa, de quarentena, né? Para fazer o peixinho. E atrás você pode escrever, por exemplo, as palavras da atividade 2. E você vai fazer com o seu papai, com a sua mamãe, né? Com os seus familiares. Você pode ler a lição e depois fazer com eles. Ao invés de fazer só um peixinho, você pode fazer 8. Quem sabe, né? Então, vamos lá. Esse peixinho aqui, ele é basicamente feito de círculos e de corações, certo? Então, eu vou passar para vocês as medidas e vocês podem anotar e pedir para a mamãe providenciar. Eu fiz em papel colorido porque fica mais destacado para vocês verem, certo? Mas vocês podem fazer, por exemplo, com revista, com algum papel colorido que tem em casa, com algum papel de rascunho que você não vai usar mais, certo? É muito bom que a gente use material de sucata, né, turma? Então, vamos lá. Vocês vão precisar de um círculo, que ele é mais ou menos o tamanho de uma latinha de leite, tá vendo? Ou de uma tampa bem pequena. Ele é o tamanho de uma mão, tá vendo? Você vai conseguir fazer ele facilmente se você recortar, risca a latinha do leite ou uma lata de farinha láctea, não sei, uma latinha ou um potinho redondo, pequeno. Você vai recortar esse círculo. Um círculo deste tamanho. E vamos precisar, para as escamas, de 17, mais ou menos, círculos desse tamanho. Olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho do círculo, tá? É mais ou menos o tamanho de uma tampinha de garrafa PET, de garrafa de refrigerante de 2 litros, certo? Então, vejam só, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu círculo e vou pegar os 17 círculos pequenininhos e vou separar. Só que o meu peixinho, ele tem boquinha, ele tem nadadeiras, ele tem a cauda, e isso eu fiz no formato de corações. Como esse peixe aqui, ele é menorzinho, tá vendo? Eu fiz ele em casa, só para mostrar. Eu fiz ele com esse mesmo círculo, certo? O círculo da tampinha da garrafa PET. Eu fiz e recortei, depois eu mostro para vocês como. Por eu estar fazendo aqui, eu vou fazer com corações mesmo. Coração, molde de coração. Você pode até ter em casa, certo? Então, se você for utilizar molde de corações, vamos contar aqui comigo. Você vai precisar de 1, 2, 3 e um menorzinho, certo? Coração, simples, normal. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Pegou o círculo, você vai mais ou menos pensar assim, uma meia-lua. Você precisa fazer a cabeça do peixe, não precisa? Então, eu vou só riscar aqui, só para vocês verem mais ou menos. Não é necessário que risque. Eu vou riscar só para vocês verem mais ou menos como a gente começa. Porque o rostinho do peixe, ele tem que ficar livre, né? Então, você vai colar, aqui vai ser o rostinho, você vai começar a colar a escama daqui para trás. Então, vamos lá. Se cada círculo desse é uma escama, eu vou ter que ir colando lado a lado. Estão entendendo? Vou colando assim, 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 assim. Uma ao lado da outra. Aqui eu tenho mais ou menos começado. Ó, é bem fácil, você vai pegar, eu não disse que ia precisar de 17 círculos, cada círculo vai ser dobrado ao meio e você acompanha a meia-lua do rostinho do peixe. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, aí na segunda fileira, 1, 2, 3, 4, na terceira fileira, 1, 2, 3, 4. Quando chegou já pertinho da cauda aqui, ó, aí vai ser somente 3 e 2, porque depois vai ser a cauda, tá? Então, como é que a gente faz? Esse daqui já está bem começado, eu só vou concluir para vocês entenderem. A gente vai pegar os círculos que a gente cortou, vai dobrar ao meio, tá entendendo? E eu vou colocar um pinguinho de cola só em um lado. Só no lado que eu vou colar no peixinho, tá? Então, pode ser cola bastão também, se não quiser fazer sujeira. E se quiser fazer com cola líquida, cola branca,
você dá um tempinho assim, que é para ela aderir melhor, tá? Eu vou passar um no outro aqui, porque aí eu já espalho mais e ela vai aderir tranquilamente. Então, eu fiz, repassando, 3 fileiras com 4 círculos cada. Tá vendo o círculo dobrado ao meio? Pronto, aqui, ó, para vocês verem. Fiz o círculo, dobrei ao meio, passei cola, colei aqui. Certo? Então, vão ser 3 fileiras de 4 escamas, uma fileira com 3 escamas e a última somente com 2 escamas. Certo? Se você for utilizar o círculo para fazer a cauda, você vai pegar ele, fechar, igual você fez, e você vai só arredondar aqui na ponta. Arredonda ele assim, tá? Porque quando você arredondar aqui e abrir, ele vai estar no formato de um coração. Tá vendo? Porque você arredondou a pontinha dele, você cortou para dentro. Se você não quiser fazer maior, você faz com o modo de coração. Aí, da mesma forma, um pinguinho de cola ou passa cola bastão, que é mais prática. Se for um pinguinho de cola, dá um tempinho para a cola aderir, porque senão vai ficar muito melado. Sua mamãe pode brigar, você pode sujar a sua mesa e o trabalho não vai ficar tão bom. Certo? Colei a cauda, colei a nadadeira. Como vocês já entenderam a questão das nadadeiras e da cauda, eu vou pegar esse que eu fiz para exemplificar o que você pode fazer em casa e vou utilizar para fazer a boquinha do meu peixinho, tá? Deixa eu ver se vai dar para vocês verem, porque a boquinha vermelha, né, no peixinho vermelho. Pronto, tá vendo? E agora, para destacar, eu vou pegar uma canetinha, vou fazer um olho bem grandão, igual o olho do peixe. Enorme. Tá vendo? E eu fiz o meu peixinho. Entendeu? Esse é com molde de coração e esse é com o molde que eu usei os círculos mesmo. Tá certo? Então, qual é a proposta? Você pode pegar esses peixes e utilizar tal como na lição. Colocar aqui atrás alegria, tristeza, obediência, raiva, milagres, doença, paz, guerra. E fazer essa lição com o seu pai, com a sua mãe, com o irmãozinho menor, com o irmão que seja de outra sala. Pode fazer com o maior também, o adolescente, que é que tem, né? E o nome de Jesus vai ser glorificado, porque você vai estar também evangelizando, né? Então, que Deus tenha se agradado, né? E que a gente possa cada dia mais fazer a vontade dele, que a gente possa aprender mais dele e guardar no nosso coração as lições principais dessa história, que foi o quê? A obediência, a fé, a humildade de Pedro, não é isso? E, sobretudo, assim, gente, a disposição em fazer o trabalho de Deus, né? Eles eram pescadores, eles não estavam ali sentados esperando um convite qualquer. Ou por melhor que fosse, né? Um convite de Jesus não é um convite qualquer. Eles não estavam esperando ser convidados para nada. Mas, assim, o que acontece? Quando Jesus o chamou, eu creio assim que eles deixaram tudo, levaram aqueles peixinhos para casa, negociaram e cada um que viveu por si, porque esses 3 seguiram a Jesus, né? Não quiseram mais nada com nada. Então é isso que Jesus quer da gente, disposição, abertura de coração, que a gente possa, quando Jesus disser assim, vem cá fazer meu trabalho, vai ali evangelizar teu primo, vai ali na sala de aula, dar testemunho de crente, né? Mostra como tu é legal, essa pessoa salva, remida, que sabe o que é a verdadeira felicidade, que a gente possa não nos acovardar, né? E o nome de Jesus vai ser glorificado nas nossas vidas, porque nós fazemos tudo por Ele e para Ele, né?
Ele é a razão da nossa vida. Foi quem fez, quem nos fez e quem vai tomar conta da gente eternamente. Então, que a gente possa, sim, com a nossa voz, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração, glorificar a Ele. E que Jesus nos abençoe e que a gente possa guardar, né, no nosso coração tudo de bom que a gente possa fazer, tudo que a gente aprendeu, que a gente possa pôr em prática, amar uns aos outros, aproveitar esses momentos em casa para reforçar os laços com os nossos pais, com os nossos irmãos, para dar glória a Deus, crendo na vitória, crendo na cura, crendo no milagre, porque Jesus faz, né? Fechemos os nossos olhos, vamos orar agradecendo a Deus pela maravilhosa mensagem dessa lição. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, isso é incontestável, Senhor. Tu nos chamaste e nós estamos aqui dispostos a pescar outras almas para o Teu reino. Senhor Jesus, nos faz obediente, manso, prudente, nos faz, Senhor, humildes de coração, nos ajuda em tudo, que nós possamos, Senhor, propagar ainda mais a mensagem do Teu Evangelho e possamos, com as nossas atitudes, proclamar que Tu és amor, nós temos o Teu amor em nós e que um dia nós iremos para o céu, morar junto contigo. Abençoa a nossa família, nos ajuda nesse momento difícil, nos dá alegria, nos dá mais e mais regozijo, mais e mais vontade de ler a Tua palavra, de louvar o Teu nome. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.